Olá a todos, bem-vindos a mais um Café com o Journal, com as atualizações da última semana na cardiologia. Um tema sempre muito polêmico e inconstante na cardiologia é a questão dos alvos ou metas pressóricas. Nessa semana, o JAMA resgatou uma subanálise de 2 estudos que incendiaram um pouco mais essa temática nos últimos anos. Trata-se de uma análise secundária do estudo ACCORD e do estudo SPRINT. Ambos os estudos se propuseram a avaliar se em pacientes com alto risco cardiovascular havia diferença em fazer um controle mais intensivo da PA, com pressão arterial sistólica por volta de 120 mm de mercúrio, versus um controle habitual, com pressão arterial sistólica por volta de 140. Os resultados entre esses 2 estudos foram discordantes. No ACCORD, o controle intensivo de PA não demonstrou diferença para o desfecho primário avaliado. Já o SPRINT observou menores taxas de eventos cardiovasculares nos pacientes com controle mais intensivo da PA. Mas apesar desses resultados divergentes, houve um ponto comum entre esses estudos, que foi a maior taxa do acometimento renal nos pacientes com controle mais intensivo de PA. E é justamente sobre isso que trata a subanálise do JAMA dessa semana, que avaliou a piora da função renal nos pacientes com controle mais intensivo de PA. E foi evidenciado que, de fato, aqueles pacientes que foram tratados com uma PA mais rigorosa, com controle de PA mais rigoroso, tiveram uma piora da taxa de função renal, especialmente quando os pacientes eram diabéticos. Interessante. Já o JACC trouxe um estudo inédito no tratamento dos pacientes portadores de CDI e admitidos por tempestade elétrica. Nessa emergência médica, o tratamento envolve primordialmente a associação da amiodarona a um beta-bloqueador, mais comumente o metoprolol, que tem fácil administração EV. O estudo comparou de forma randomizada o tratamento convencional com metoprolol, que é um bloqueador beta-1 seletivo, ao propranolol, que é um beta-bloqueador não seletivo. Embora tenha um N pequeno de 60 pacientes, o estudo sugere que o propranolol é mais eficiente do que o metoprolol nesse cenário, já que levou à cessação da tempestade elétrica em um menor espaço de tempo e, consequentemente, esteve associado a menor quantidade de disparos do CDI. Muito legal. Migrando para o tema coronária, sabemos que o clopidogrel ainda é o antiagregante mais utilizado em associação ao AS nos pacientes com síndrome coronariana aguda. Porém, alguns trabalhos mostram taxas de resistência ao clopidogrel por volta de 30%. Pensando nisso, foi publicado no JACC dessa semana um estudo italiano que randomizou 900 pacientes para escolha convencional de um antiagregante ou escolha guiada por genotipagem. O teste genético era realizado beira-leito com resultado em até 1 hora. No braço convencional, a maior parte dos pacientes recebeu clopidogrel, enquanto no braço farmacogenômico, a maior parte recebeu ticagrelor. Em 1 ano de segmento, os pacientes do grupo convencional tiveram maior taxa de desfecho composto de morte cardiovascular, IAM, AVC e sangramento maior. Isso tudo com diferença estatística. Excelente. Ainda na linha dos antiagregantes plaquetários, o JAMA dessa semana trouxe mais uma evidência importante no caloroso debate que envolve o uso da dupla antiagregação ou não após a cirurgia de revascularização miocárdica eletiva. A ideia da DAPT nesse cenário seria preservar a patência dos enxertos, em especial os venosos, já que no final do primeiro ano, após a cirurgia, cerca de 20% desses enxertos estão ocluídos. O estudo dessa semana se chama DACAB, que avaliou em pacientes submetidos à cirurgia eletiva se o uso de aspirina com ticagrelor está associado a maior patência dos enxertos venosos do que o uso de aspirina isolada. As evidências atuais são provenientes de estudos observacionais ou pequenos estudos randomizados com curto tempo de segmento, sendo a maioria delas com clopidogrel. Agora, o estudo dessa semana traz um número de pacientes maior, com N de 500, e mostra que a associação AS e ticagrelor está associada à maior patência dos enxertos após 1 ano. Esse estudo, embora marcante, não teve poder estatístico suficiente para avaliar desfechos clínicos. A resposta definitiva esperada deve vir de um estudo maior em andamento, o TICAB, com programação de término em 2020. Muito legal. E para finalizar, no contexto da prevenção primária, sabemos que um dos grandes desafios do cardiologista é estimar o risco de um paciente ter evento cardiovascular. Para isso, vários scores já foram testados, o Framingham, o Score de Risco Global, o PROCAN, o SCVD, entre outros. E uma ferramenta que tem auxiliado muito na estratificação de risco é o Score de Cálcio, que é um exame de elevada sensibilidade para detectar aterosclerose subclínica, sendo capaz de antecipar a apresentação de uma doença coronariana. Porém, a extensão desse score para todas as outras manifestações da doença aterosclerótica, como AVC, doença arterial periférica e doença carotídea, ainda carece de maiores evidências.
E é nesse contexto que foi publicado no European Heart Journal dessa semana o segmento de 10 anos de pacientes do estudo MESA, estabelecendo uma associação entre o score de cálcio e a doença cardiovascular aterosclerótica. E foi evidenciado que o score de cálcio elevado é um fator de risco independente para eventos cardiovasculares e que, quando em valores acima de 100, está associado com um risco maior que 7,5% de eventos em 10 anos. Nos vemos no próximo Café com Journal. Até a próxima.